Vingadora, Hoje estou alegre. estamos alegres. E alegria, muita alegria! A Por que justiça que está estás sendo alegre, feita Grazi? pela justiça, pela Operação Paitaoff, por mais algumas outras instituições está aí sendo investigadas com S. S de sadia. Exatamente. Aí eu deixo já, a gente tem que falar, né? Quantas vezes as pessoas nos cobraram, por que que vocês estão quietas? Vocês não fazem mais nada? Vocês não sei o que. Gente, a gente sempre disse que não é na internet, né? E eu acho que isso está bem explicado, né? A Aline já chegou com uma pergunta bomba aqui, ó. A justiça está chegando em Taquatiara. Estou alegre, Vingadora. Faz Aline Cunha. tempo, né? Que está chegando, mas agora é público. Agora é público. Não tem como ele falar que foi fantasmas que Que é foram lá no as projeto e obras, né? amigos. Ele diz que foram uma visita de íntimos, né, na casa dele, que É. até, como se diz, elogiou o projeto. É o tipo da manipulação contínua que a gente fica vendo aí ainda para essas pessoas estar aí com fanatismo, né, Vingadora? Infelizmente. É o, é o que a gente chama na internet de fire hose, que é a mangueira de incêndio, né? Isso. Que tu, que tu tenta já manipular e apagar aquele fogo antes das coisas acontecerem. É o que eles fazem, né? Eles vão para a internet, que é uma denúncia de cobra, que é uma cobra, isso e aquilo, e as pessoas acabam acreditando, e quando vem à tona realmente o que está acontecendo, eles já apagaram aquele incêndio. Falando em incêndio, tem incêndio em São Paulo, incêndio em Manaus, incêndio em Taquatiara. Diz que tem Olha, um. eu acho que tem uns incêndios fora do país também, mas tudo bem. Tudo bem. Deixamos para. Não vamos muito longe, não, porque aqui é só assim, como se diz, né? Só por cima. Só na camada de É, cima. Pois é, eu tô feliz de estar aqui mais uma vez com vocês também no coletivo Vingadora. E também, assim, tô aqui de boca aberta, né, com o que tá acontecendo. Aí a gente observando, né, Vingadora? Observando bastante. E a Catarina diz assim, arrasando na vergonha. não, Tá, as a coisas estão live do lá. gato da Catarina foi a melhor, né? O gato teve mais gente na live do que muita gente, hein? É, a Kaline, ela disse assim que acabou de ver a matéria sobre a investigação que show da Xuxa é esse? E tem mais show da Xuxa, então, para vir, né, Grazi? Muitas coisas ainda. Eu acho que vão chegar, a justiça vai chegar em todas essas pessoas que acham que não, continuam explorando pessoas, continuam pedindo deliberadamente, né? Que pedir não é crime. Não utilizar exatamente todo o valor, centavo por centavo, para o fim pedido é crime. Então a gente tem duas coisas diferentes, né? Hum? Mas vamos lá, Grazi. 6 meses hoje da Operação Paitaoff. Eu fico imaginando se alguém parisse um bodó por cada dia, né? Quantos bodó É que já muito tinha no bodó. mundo? É muito bodó. É muito bodó. A noite é uma criança, porque eu estou alegre. Elvira, beijo. Então é isso, né? Estamos alegres. A gente sempre tem que ficar alegre, gente, quando a justiça está trabalhando, quando qualquer coisa relacionada a direitos humanos a gente tem algum tipo de desfecho, como esperamos que tenhamos o desfecho em Itacoatiara e também em outros lugares. É devagar, é com paciência, demanda tempo, Vingadora, mas que vai chegar, tá vai. E não adianta chorar. chegando. Vamos refletir sobre o comentário da Eliara Santos Souza. Ela disse assim: Eu não estou feliz. Acompanho o filho pequeno dele, sinto a tristeza no olhar da criança por falta do pai. A Eliara está falando sobre o filho, né, do MB, que ela acompanha, que ela vê que está triste. Sim, é A gente triste, fica causou triste um pela trauma. criança, A gente só que, até falou sobre isso, né, Vingadora? E só que tem um porém, gente. Vocês já imaginaram que essa criança, ela estava por várias vezes dentro daquele âmbito que, na realidade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela criança não podia estar no ambiente daqueles, e isso era permitido a essa criança, e que por várias vezes essa criança, como mesmo o Wilson pegou o exemplo do pai, essa criança poderia também. A gente tem que ver as coisas por todos os lados. É lógico que essa criança, talvez, uma terapia ia ajudar bastante, mas às vezes a gente tem que pensar em todos os lados, não é só o que os olhinhos da gente a gente vê, né? Reflexão.
A gente às vezes tem que antecipar algum Olha, tipo de atitude e ato, né, Vingadora? Porque causa sofrimento aos outros, como eu acabei de falar agora. Às vezes a gente tem que antecipar isso, pensar, repensar sobre as nossas ações para não ter essas coisas caindo sobre a nossa família, sobre os nossos, principalmente sobre as nossas crianças, os nossos filhos. Eu acho que se ele tivesse o amor mesmo, aquele amor sábio pelo filho, falar, olha, meu filho sabe que eu vou ter caráter, vou ter honra sem caráter. Eu preciso manter a minha honra para o meu filho seguir. E olha só o que acontece, né? Então, tá lá, privado, né, de liberdade e também privado aí de ver o filho. Isso é muito triste, a gente já comentou isso várias vezes aqui. Não é culpa da gente, não é culpa da gente. A gente deve sim ficar feliz pela justiça, sempre, porque a gente precisa de uma sociedade mais justa e é perante a justiça que podemos ter aí um avanço, evoluir para um uma, país melhor, mais e uma, seguro, uma sociedade uma mais. sociedade mais igual, né, Grazi? Onde Isso. que todos os seres humanos sejam tratados igualmente, claro que com equidade, como a gente fala, né? Aí. Misericórdia, como se diz ele. Nossa, hoje é aniversário da criança, que triste, meu Deus. Sinto muito, viu? Mas Deus abençoar que ele vai trazer para ele bastante, sabe? Bastante bênçãos, né? Então, e que ele possa depois usufruir aí de um pai, né? Com mais consciência nos atos. Infelizmente. Infelizmente. Oh, compartilha, compartilha, deixa o likezinho, gente que não compartilhou, compartilha. Chegou a Amazonas, capital do Pique. Amazonas, capital do Manda um Pix, estava comendo pastel com convite plástico. aí. Tava comendo pastel com plástico para ver se era bom. E foi de Final de contas. bicicleta. Vingadoras, uma pergunta. Se o projeto está errado, por que tem outro aí em Manaus que é cópia do projeto do Marcos? Gente, Não vamos fala nada por sobre? partes? Vamos por partes? É demorado, vamos por partes. Cada um vai chegar ao seu, né? Eu acho que ela não viu os últimos acontecimentos, né? Não. É devagar, gente. É devagar. Mas a gente chega lá. Amazonas, capital do Pix, quer mandar convite? Gente, não percam os vídeos lá na página do Amazonas, capital do Pix, hein? Quando Maria terminar a live, corram lá Graciete. para assistir. Maria Graciete está cantando aí, pulando. Estou alegre. Deixa eu ver aqui. Quem não, não é a Leni Ferreira, não. Deve ser outra Leni. Ela não tá. Não é a Leni, não, gente. Não é a Leni Ferreira, não. Estou chegando a casa, já chama. Ele vai entrar aí, o Capital do Pix, hein? Vai falar. Ó, o Portuga, Oi. gente. Olha que o Capital do Pix entra assim. Portuga que vocês Oi. amam. Oi. Oi, Nossa. meninas. Oi. As fanáticas devem fazer a ceia com ele, farinha e ovinha. Vixe, Maria. Nem li tudo. Mas é. Então foi É. muito bodó, né, nesses 6 meses. Quantos E modal que dá a muita cada vez? gente, Cláudia, Deise, e muita gente parindo bodó junto, né? O que a gente E viu, outra coisa, já né? dava pra encher o açude, né? Aquele açude lá que os internos abriu, né? Limpou. É, o açude que os internos tiraram a água de balde, tiraram lama de balde, e não adianta dizer que não, porque a gente tem os vídeos É. feitos lá dentro. Vocês sabem o que é colocar aqueles meninos no sol do Amazonas de 40 graus para mais, tirando lama de balde, caminhando até a beira, tocando um carrinho, o outro carregando o carrinho. Vocês sabem o que é isso? A gente tem isso, gente. E isso não é crueldade, não é trabalho análogo, é o quê? Fora o vídeo dos peixes com tapuru, né, gente? Que tá aí na página. Muita gente não acreditou dos peixes, não. Tá Nunca. lá um peixe com bicho e ele fazendo peixe, limpando o peixe para comer, gente. Isso é vídeo. Não tem como dizer que não aconteceu. E tem tanta patrocinadora, tem tanto e fanática, né? Por que elas não ajudaram a colocar, né? Será pra onde Só que para ia o deixar dinheiro? claro, Fátima Rodrigues, essa é uma pergunta recorrente. Quem está tomando conta da chácara? A justiça. Quando alguém disser que tem alguém tomando conta da chácara, é mentira. E isso desde o começo, tá? Porque lá na chácara, o que a gente soube foi que eles fizeram uma limpa na chácara. Que eles tiveram um prazo para tirar os pertences pessoais.
tá? E tiraram o que podiam e o que não podiam lá de dentro. E cadê essas coisas? Deve estar na casa de familiares que ficaram na rua, tá? Porque essas coisas foram retiradas. E isso a gente sabe. Da época que a gente falou isso aqui. Quando falam que tem um e outro tomando conta. E se continuam pedindo dinheiro nos grupos, parabéns a quem está doando. Que nem bichos não existe mais lá, tá? Desde o começo. Há 6 meses. Tô comendo bolinho com café. O Emerson não gostou da recepção do projeto de Guarulhos. Foi um Zetel, hein? Em primeiro lugar, em Guarulhos não é projeto, gente. Como ele mesmo disse em live, casa de passagem. Casa de passagem não promove tratamento. E casa de passagem tem mais uns poréns aí, mas vamos deixar para mais além. Ele tá 6 meses bem tratado, seguro. Ruim tá para os ex-internos que não receberam tratamento adequado e nem comida balanceada. Nem comida digna, né, eu creio. O mínimo dos mínimos dos mínimos. Gente, vamos falar sério. Entram nesses projetos, eles magros, né, devido à situação de rua, devido ao uso. Uns dias depois, eles pegam um pouco de peso e olha como tá bonito. Gente, aí começa a criar uma certa, né, o abdômen e tal. Aí a pessoa diz, nossa, é só não usar. Não, gente, olha o que eles davam para eles comer todos os dias. Por isso que tem que ter nutricionista, gente. A mesma comida todos os dias. A mesma coisa que é rica só em carboidratos. Aí, eu preciso de dinheiro para comprar proteína. Mas se vocês fossem lá perguntar para eles qual a proteína que eles comeram no dia, às vezes não tinha. E isso não é só no 01, gente. No 02 também. Ora, uma pessoa me botar um projeto, me pede Pix nas redes sociais para proteína, tu chega lá, os meninos estão pescando para ter peixe, para ter proteína. Então não pede dinheiro para proteína, não pede Pix. Vocês estão entendendo o que acontece e as pessoas caem? O Fátima alimento. Rodrigues, é esse grado. Uhum. Mas o alimento é melhor do que pegam na rua, né? Fátima Rodrigues, eu vou te dizer uma coisa. Se é melhor ou não, a questão se chama humanidade, amor ao próximo. Se tu diz para uma pessoa que tu vai tirar ela de um local e tu vai dar tratamento e que isso vai ser melhor e tu ganha para isso, tu ganha para isso, tu pede para isso, é obrigação. Então não se torna melhor, se torna pior. Por quê? Porque tu tira a chance daquela pessoa de realmente procurar um tratamento digno, aquela pessoa elimina do 100%, vamos dizer assim, 30%, porque ele já passou numa instituição que não era instituição, e isso cansa também o próprio paciente, sem tratamento, sem nada. Quando pensar em ir para uma próxima, talvez, uma instituição de verdade, a pessoa já não quer. Tu tá tirando o direito daquele ser humano, tu tá enganando aquele ser humano por coisas que não acontecem. Não é melhor. É a mesma coisa de contar mentira para uma criança. Às vezes a gente conta histórias, né? Conto de fada, essas coisas. Ali para uma idade que ela consegue trabalhar a imaginação para o desenvolvimento. Mas é um adulto que está sofrendo de uma doença, quando você leva ele uma coisa, ilude, né? Ele a algo pensando que ali brota aquela esperança e ele vê que realmente não funciona, as chances daquela pessoa lutar pelaquela doença, né? E se equilibrar na situação dela, já reduz, né? Reduz, porque ele pode encontrar ali mais desestabilidade. Eu falo disso porque uma pessoa que está na rua, ela já não vê os cuidados que é necessário por ela mesma. Ela não importa com isso. Aquelas pessoas foram para o projeto para ser vistas, para ser notadas, né? E o que acontece? Ali brotava, né, o estrelismo delas, brotava, como se diz, a esperança delas até de ficar rico. Quem não escutou isso? Eu estou famosa, os meus fãs, entende? Então, era através da. Tá? Grazi, desculpa te cortar. Fátima Rodrigues. Pena que essas instituições seria se existisse muito pouco. Então é melhor largar tudo nas ruas. Fátima, vou te dar a mesma resposta, já que tu veio aqui só para isso, porque nem seguidora tu é. Leva para tua casa. Ai, tô sem É a paciência, mesma gente. coisa que o Marcos falava, né? Então eu falo Exatamente. assim, não adianta levar a pessoa iludida para um lugar
pra ser usada, gente. É usada, dá o mínimo. Aí fala assim, ah, porque na rua era melhor. Não, a rua foi decisão da pessoa. Mesmo ela com toda a vulnerabilidade dela, com toda a situação, ela fez uma escolha e ela é, né, dona do destino dela, infelizmente. Né? Às vezes a gente é uma situação que a gente, mesmo com pessoas próximas da gente, a gente não pode ir lá intrometer e falar, você não vai fazer porque eu não vou deixar e catar ela pelo pescoço, pelo cabelo e puxar. Não vai dar certo, não funciona, nunca não dá, Gente, não vai. Então, e aí o que acontece? É a mesma coisa de você intrometer na decisão da pessoa que quer morar na rua. A decisão dela é pelos atos, pelas ações, né? A decisão ela não vem só de falar, eu vou morar na rua, não. A decisão dela é quando ela deixa a família, quando ela abandona a família, né, quando ela mente pra família, quando ela usa a família, quando ela manipula a família. Isso é a decisão dela morar na rua. A decisão dela não comer um né. prato de comida com a ajuda de uma pessoa que quer o bem dela, é decisão dela quando ela abandona aquilo lá com Só que a mentiras, com doença isso, com não tem, droga. né, Grazi? Saiu, porém. A Sim, a doença não tem doença esse não defeito. tem, mas eu creio Existe que grau, né, de dependência, que é isso que a gente fala, que esses projetos eles eliminam as chances. Que nem a Grazi elimina, está mas eu falo falando, quando a assim, pessoa tem a decisão, que está ali é, num grau leve, vai para uma instituição dessa, daqui a pouco já sai num grau moderado, gente. E aí, para ir para o grave, é um passinho. E é esses passos a Grazi está explicando. então, eu falo assim, às vezes a pessoa com essa doença, ela prejudica outras pessoas. E o problema que é o da questão é que essas pessoas, o círculo, os familiares dessas pessoas, a maioria não estão preparados para tratar essa doença junto com o doente.